E quem diria, né? O STJD ia subir o Vasco de qualquer jeito. A gente teve uma entrevista e a gente vai reagir aos principais pontos dela, que é com o nosso diretor de futebol, ou ex. E caiu um gigante lá no Ceará. Fala galera do YouTube, beleza? Estou de volta na minha casa, no meu pago, na minha residência, no meu cenário, com a minha internet e com conteúdo para você, pedindo desculpas porque ontem à noite eu não tive condição nenhuma de soltar conteúdo. Na verdade, no momento da gravação desse vídeo, eu estou extremamente cansado. Agradecer primeiramente a Fernando Galvão que me deu essa carona, né? E de volta, a hospitalidade da minha família em Maceió, a hospitalidade da minha prima do Big Pastelito, onde a gente fez algumas ações lá para eles, para poder alavancar um pouco mais as vendas. Agradecer demais aos meus amigos que estiveram em Maceió, tanto daqui quanto de lá da capital das Alagoas. E assim, gratidão define, estou feliz demais. A gente volta com acesso na mala, a gente volta feliz e a gente volta mendigando, porque mendigar é preciso. O que é que eu preciso? Do seu like, meu bom, da sua inscrição. E eu preciso também do sininho ativado para você não perder nenhuma das notificações. Ainda hoje sairá mais um vídeo e teremos a bendita live de desvirar a placa. Sim, ela está aqui do meu lado, viradinha ainda, e ela vai ser desvirada e você vai participar comigo hoje às, não sei se entre 7, 8 ou 9, eu estarei definindo isso com vocês. Eu vou começar do fim para o começo, porque sim, porque é uma ordem que vou achar mais interessante. O Ceará caiu. O Ceará perdeu o jogo no Campeonato Brasileiro. Foi derrotado pelo Avaí por 2-0. E eu vou botar na tela o jogo, não. Eu ia botar os melhores momentos, mas não pode. Mas eu vou botar uma declaração do presidente Robson de Castro. Robson de Castro diz que Ceará vai passar o Bahia e ser o maior clube do Nordeste. Essa é a declaração. Essa é a declaração a respeito do, do Ceará. Ele estava dizendo na live do BPR que o Ceará contratou jogador em euro, que é o Steve Mendonça. O Ceará que tinha Vina, ex-Bahia, Nino Paraíba, bi rebaixado e caiu. Ah, João, você está fazendo isso para mangar do Ceará? Não, eu estou fazendo isso porque o mundo é redondo e dá voltas. Vários torcedores do Ceará costumavam vir aqui no canal chacotar da minha pessoa, porque o Bahia caiu para a segunda divisão. Então, a vingança é um prato que se come gelado. E nesse caso, gelado, porque o Ceará caiu. E eu desejo ao Ceará o que eles desejam para a gente aqui na Bahia. E aí vocês tiram as conclusões de vocês, amigos produtores de conteúdo. Boa sorte. A Série B vai estar barril ano que vem, porque vai ter cara de Série B. Vai ter um monte de time que tá ali na Série B fazendo, moscando, e o Ceará vai ser mais um. E eu desejo ao Ceará aquilo que o Ceará desejou a mim no ano passado. E como diriam os cearenses, passe adiante. E, cara, a Série B acabou, mas ela deu e deixou. O que é que eu quero dizer com isso? Minha gente, o Sport, ele perdeu o ponto contra o Vasco e 8 mandos de campo por invasão de torcida e ainda foi multado em 180 mil em um longo julgamento de 6 horas e os incidentes da partida contra os cariocas na Ilha do Retiro pela 35ª rodada. Eu tenho uma coisa para dizer para vocês e o que eu vou dizer a vocês, eu quero que vocês guardem no coração. Eu pretendia trazer esse vídeo ontem à noite com meu amigo Carlos do Jogada 10, mas ele foi jogar bola e como eu estava muito cansado, eu falei, eu vou descansar um pouco. Quando eu acordar, quando eu levantar, ou quando eu me sentir apto, como é que eu posso dizer, gravo um vídeo para vocês sobre o esporte, o Vasco e tudo mais. Mas aí eu falei, pô, eu vou gravar logo o vídeo
do dia 10, que é a quinta-feira, e já vou deixar isso tudo mais ou menos equalizado. E sim, eles conseguiram, senhores, e eles subiriam o Vasco na tora. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva puniu o esporte nessa quarta-feira em um julgamento que durou mais de 6 horas, por conta da invasão do campo em alguns torcedores no empate contra o Vasco em 1-1. O clube carioca ainda terminou declarado vencedor da partida por 3-0. O Leão ainda foi punido com perda de mando de campo de 8 jogos com portões fechados, além de multa de 180 mil. Com isso, o Vasco termina na frente do Bahia com 64 pontos. Já o Sport fica em sétimo e não sobe com os seus 56 pontos. De acordo com a CBF, a punição de pena em mando de campo do Sport serão pagas na Série B de 2023. Como já havia cumprido um jogo de punição contra o Operário, o rubro-negro não contará com a sua torcida em 7 partidas da competição no próximo ano, disputando o primeiro turno todo da competição praticamente de portões fechados como mandante. Vale lembrar também que a ilha foi suspensa e foi interditada por tempo indeterminado. O goleiro do Vasco, Carlos Eduardo, pegou suspensão de 4 jogos por agressão ao massagista. O goleiro Carlos Eduardo do Sport também pegou suspensão de 4 jogos por agressão ao massagista do Vasco, enquanto um diretor de futebol foi absolvido, com todas as decisões em primeira instância cabendo recurso. Além do Sport sendo punido, foram apenados pela confusão o atacante Raniel, o autor do gol do Vasco, e o meia Luiz Henrique, ambos com a pena mínima de 2 partidas, já cumpridas. Já House foi suspenso por 4 partidas por agressão. Minha gente, eu fico pensando a respeito de algumas coisas. E a primeira dessas coisas que eu fico pensando era se o Ituano desse um sacode band no Vasco no último domingo e subisse para a Série A. A gente ia vencer e ia subir para a Série A, porque a gente venceu. Mas se a gente não vencesse, a gente ia ficar na Série B, porque os caras inventaram um modo de dar os pontos para o Vasco de maneira ridícula e arbitrária. Tudo bem, houve invasão de campo, tudo bem, houve barbárie, tudo bem, houve tudo aquilo que houve e a gente sabe que houve. Mas a torcida do esporte, mas o esporte merecia os 8 jogos ou até mais de punição à ilha e merecia também a multa, até de R$200 mil. Mas eu não entendo por que os caras pegam e punem com ponto, já que no julgamento do Ceará, e aí o Ceará também foi tema desse vídeo, esse vídeo parece que é um vídeo falando de outros, o Ceará não foi punido sobre isso. Ao Vasco pouca diferença faz, e ao Bahia pouca diferença faz, porque aos que dizem a boca pequena, o que vale é o título. Então, subir é o título. Então, Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia subiram e foram campeões na Série B. Mas seria mais justo se o Vasco não ganhasse os pontos. Seria mais justo se nós, enquanto torcedores, e eles, enquanto jogadores, julgassem a maneira correta. Pois bem, assim eles não o fizeram. E isso complica um pouco quem olha para o futebol e tende e pede por justiça. Ela não vai acontecer nunca, porque existem sempre os que são beneficiados e existem também aqueles que são prejudicados. Eu não acho que o esporte, acho que a punição foi pesada demais. E que se cumpra a lei, mas ainda cabe recurso, o esporte provavelmente deve recorrer a respeito dessas coisas. Eu tenho também, e aí a gente vai ver a respeito disso, o podcast com o Eduardo Frila, que ele estava lá no podcast do GE. E aí eles fizeram um resumo e a gente vai reagir e comentar esse resumo. Vai ser longo, então o vídeo de hoje o vídeo de agora de manhã vai ser longo, para que vocês assistam direitinho e a gente vai comentar a respeito. Certo, biscoitos? Então, me ajudem deixando o like, se inscrevendo, mandando aí para as pessoas, né?
divulgando, compartilhando. Eu preciso muito do seu acesso. Isso aqui é o ganha-pão aqui do tio, então ajude o tio a chegar a lugares mais altos dentro da plataforma, porque a gente está fazendo conteúdo todo dia, está se matando de trabalhar, a gente esquentou o pé e foi para lá, para Maceió, trouxe o acesso, a gente tá fazendo de tudo para agradar você que é torcedor, então me ajude, me dê esse biscoito aí, deixando seu like, compartilhando, mandando para todo mundo, beleza? E você que é torcedor do Ceará, não fique bravo comigo. Futebol é isso, um dia você ganha, outro dia você perde, e é isso mesmo. Vamos lá, vamos reagir aqui aos melhores momentos do podcast. Segue o Baba. O Segue o Baba, eu sou o Juan Melo, e hoje, claro, que o assunto tem que ser o Bahia, que conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, conquistou o acesso no último final do ano, fez aquele bate e volta, né? Desceu para a segunda divisão no ano passado, conquistou o acesso logo de cara nessa temporada. Motivo para o senhor Guilherme Belintani se orgulhar para um caramba. Bate e volta da Série B. Foi lá, olhou e subiu culposamente, mas subiu. Fala aí, ô moço. Mano, fez aquele bate e volta, né? Desceu para a segunda divisão no ano passado, conquistou acesso logo de cara nessa temporada, pela primeira vez na história. E é claro que em um momento como esse, um momento importante para o Bahia, a gente tem que falar com alguns personagens dessa conquista. Um deles é o Eduardo Freeland, diretor do Bahia, que também encontrou algumas turbulências ao longo desse percurso. Tudo bom, Freeland? Seja bem-vindo ao Segue o Baba. Cara, a gente teve. Antes daí começar a fala, é engraçado que o comentarista do GE, o apresentador do podcast, fala encontrou algumas turbulências. E ele foi generoso, eu diria assim, ele foi a turbulência ao decorrer do período, né? Teve um momento. Tiveram muitos momentos, né? Ao longo da temporada. Mas o objetivo sempre foi um só, né? Que era o acesso. E eu acho que todas as decisões, tudo que a gente teve que gerir ao longo da temporada, ela mirava somente isso. E eu acho que quando a gente consegue, né? A torcida, claro que queria com uma certa antecedência que a gente conseguisse o acesso, mas quando a gente consegue o objetivo, que era o objetivo fim da temporada, consegue o acesso, a gente entende que as decisões acertadas ou erradas, a depender do ponto de vista, a gente. A depender do ponto de vista, uma ova, você errou pra caramba. E a gente pode sentar aí junto e elencar seus erros. E talvez, e muito talvez, elencar seus acertos. Muito talvez. Entende que foi no sentido de conseguir o objetivo final. Filho, eu vou te botar na fogueira logo de cara. No episódio passado a gente fez uma brincadeira, que foi assim, a gente foi dando pontos para os 3 treinadores que passaram pelo Bahia, fazendo um peso ali do acesso. Eu, por exemplo, eu dei 60% para Guto, 30% para Anderson e 10% para Barroca, que assumiu essa reta final. Quero saber se você topava participar, se você consegue fazer esse balanço. Então, se eu fosse dividir ali, talvez um pouco mais pelo tempo para Guto e para Anderson, mas eu acho que a decisão ela é muito relevante. Por isso que eu acho que é muito próximo ali. Eu dividiria em 40, 30, 30, 40. Muito diferente disso, eu acho que é injusto. Isso ele estaria terminado em segundo, inclusive, que o Grêmio terminou com 57% de aproveitamento. Só que futebol não é linear, né? E o nosso desafio sempre foi não correr nenhum risco. Então, todas as vezes que a gente entendeu que era o momento de tomar decisões, era que a gente via que se continuasse o trabalho, a gente continuaria caindo em desempenho, em performance. E a gente não queria que isso afetasse resultado. E afetou. A gente hoje faz uma análise que o nível de oscilação, principalmente do segundo turno, ela é muito maior do que a gente imaginava. Né? Coisas que fogem do nosso controle. E a gente tem que ter essa autocrítica, obviamente. Mas a gente entendia que a permanência do Guto levaria a gente a sair do G4. Depois. Discordo ou concordo. A permanência do Guto, ela nos leva a sair do G4 por conta da negativa de reforços por sua parte. Se Guto tivesse os reforços que ele tinha pedido, talvez ele tivesse o grupo na mão e talvez ele conseguisse se manter no G4. Depois, a gente vem com o Anderson. A permanência do Anderson pós-Chapecoense, a gente entenderia que tiraria a gente do G4. Então, é incomum isso acontecer no futebol. Demanda uma coragem grande também de todos nós que estamos tomando essa decisão, e eu assumo a responsabilidade por elas, mas a gente não queria correr risco, e por isso que a gente fez. Hoje eu tenho um vínculo com o clube, mas eu sei que minha posição é muito estratégica, né? Mas eu tô assim, com a cabeça muito tranquila que o objetivo, quando o Guilherme me convidou para vir, era entregar ao Bahia
obviamente, junto com todas as pessoas, os 300 funcionários que fizeram um trabalho que eu tenho que aqui tirar o chapéu na Série A. Então eu vim para cá para isso. A partir de agora é um outro momento e vamos aguardar o que Valeu, foi bom, adeus. o grupo junto com o Bahia vão definir. Mas o Guilherme Belitani até ele já disse que a SAF, né, o Grupo City, já participa de algumas decisões importantes no Bahia nesse momento de espera da votação dos sócios. Você já trabalha próximo a esses grupos nesse momento, durante esse período todo? A gente tem conversado já há um tempo sobre jogadores, perfil de jogadores, como é que seria a montagem de elenco, pensando num possível orçamento que a gente tenha. Essas conversas sim, mas a gente ainda não mergulhou. Eu imagino também que a espera pela definição era muito determinante, porque um planejamento de uma Série A e um planejamento da Série B são completamente diferentes, pelo orçamento e, obviamente, pelo nível técnico do que exige. Mas a gente tem conversado muito sobre o conceito, mas não mergulhou em nomes, em definição, isso ainda não. Mas já que o assunto é o Marcinho, eu queria aproveitar já para tocar nesse assunto. Não vou nem falar da questão extracampo, essa questão toda, mas dentro de campo, você acha que o investimento, tanto as críticas que você recebeu da torcida, tudo isso valeu a pena, porque o Marcinho fez 14 jogos, nem gol, nem uma assistência, um jogador que não tem muito destaque nessa campanha. Acha que valeu, todo esforço valeu a pena? No caso do Marcinho, especificamente, que eu conhecia todo o contexto, primeiro que eu achava que, tecnicamente, ele teria total condição de ocupar a vaga da lateral direita, né? Ele fez um ano onde ele oscilou, fez alguns bons jogos, outros nem tanto. O André também, então, a torcida fala muito, mas o André é muito melhor, até o Borel é muito melhor e tal. Eu entendo que o André pode ser melhor. Os números dizem, Freeland. Não são as pessoas que dizem. Quando os números falam, irmão, os números eles não falam, eles gritam, eles berram, eles explodem na sua cara. E os números de Borel explodiram na sua cara. E você e meia dúzia de babaca resolveu queimar o menino e tirar o menino da Série B. E você e seu coleguismo no comando técnico do Bahia deixaram um menino promissor fora de uma Série B que ele podia ter ganho uma cancha da zorra. Mas futebol, eu costumo dizer uma coisa, e eu disse muito isso no final de semana lá em Maceió. O futebol, quanto mais você se aprofunda, mais você tem nojo. E é por aí. Eu gostaria de ser só esse cara aqui, ó, de bancada, que curte, que trouxe, que documenta a festa da galera, e é nóis. Eu não vou mentir, a cada vez que eu me aprofundo mais no futebol, eu tenho vontade de sair dele, e por questões sobre essa. O senhor Freeland, com seu coleguismo, e por trazer esse jogador de qualidade questionável, fez com que a minha paixão, e fez com que o meu amor, e fez com que a minha serenidade para torcer para o Bahia fosse ceifada. E você trata futebol como negócio, como deve ser, mas trata com coleguismo como não deve ser. Então, infelizmente, a sua decisão e a sua fala sobre os laterais, ela é totalmente equivocada. Eu acho que o Borel pode ser melhor, mas eu acho que, tirando todo o contexto, analisando os dois, eu acho que o Marcinho tem ainda muito mais lastro, tem uma técnica mais apurada, que eu acho que eles podem desenvolver. Então, analisando, assim, o Marcinho era um cara para chegar, jamais nenhuma contratação chega com vaga cativa, no meu ponto de vista. O campo tem que falar. Mas ele chega com essa possibilidade pelas capacidades que ele tem. Mas avaliar hoje que ele, de repente, não performou no maior nível que ele podia e que não seria fácil, por conta do contexto e do tempo parado que ele estava, que não valeu a pena, eu prefiro, até porque quem viu o dia a dia dele com o André e com o Borel, o quanto ele contribuía para o ambiente e para o desenvolvimento desses dois, talvez não perceba também a importância dele mesmo não estando no melhor momento dele. Assim. Eu acho que valeu. Ainda assim, eu acho que valeu. Mas a gente sabe que tem muitos jogadores encerrando o contrato agora no fim de 2023. Alguns, o Bahia teria interesse em ficar, já a conversa para renovação, ou também isso está em suspensão? Porque, como você falou, isso pode atrapalhar justamente o planejamento todo ano. Sim, está em suspensão. Toda a nossa conversa, a gente acredita que vai começar na próxima semana algo um pouco mais direto na definição dessas situações. Tanto os atletas que hoje têm contrato com término em dezembro e até mesmo de empréstimo agora, tanto com jogadores de mercado para a gente ver, mas está em suspensão. Está sendo discutido, mas nada que a gente está indo para o mercado. O que a gente usou como estratégia, e todos eles, de forma muito transparente, a gente comunicou isso aos representantes e aos atletas,
era que a gente teria que aguardar essas definições, e a gente iniciou uma conversa com alguns com uma intenção de renovação. Então, quando eu vim, eu já sabia que existia já existia essa aproximação do Grupo City com o Bahia. Eu, particularmente, olhando de fora, eu acho que o movimento do Bahia é extraordinário, extraordinário. E sabendo do que eu estou sabendo internamente, eu acho que ninguém no Brasil vai conseguir fazer nada perto do que o Bahia vai fazer. Assim. Eu não vou eu vou encerrar esse vídeo por aqui pelo seguinte, existe um ranço da minha parte para com o Eduardo Freeland, o vídeo está com um pouco chegando a 20 minutos, eu acho. E não é só isso. A gente sabe que está tudo parado. A gente entende que pode haver um rompimento de contrato entre Bahia e Eduardo para a chegada do nome do Grupo City. Eu recebi uma informação enquanto estava em Maceió que João Paulo Sanches João Paulo Sampaio segue no mercado, o ex-dirigente do Palmeiras, e que poderá pintar no esquadrão. Contudo, o Grupo City ainda não fez nenhuma proposta ao profissional. Então, eu recebi essa informação, apurei e conversei com algumas fontes, e elas realmente bateram o martelo disso, e eu trago elas para você aqui também. Olha, a gente deixa o seu like aí, tá? Se inscreva. Era para ser um vídeo, virou quase uma live. Tamo junto. E bora Bahia. A gente se vê mais tarde. Tchau, tchau.